E hoje é sexta-feira, 11 de abril. Me diz uma coisa, vocês também notaram como os nossos bom dia aqui no grupo estavam mais reflexivos essa semana? Olha, teve de tudo, motivação, piadinha e até aquele clássico tapa na cara disfarçado de sabedoria matinal. E aí me conta, você é do time Bom Dia Motivador ou do Bom Dia com piadinha do tio do jurídico? Ou então do estilo Bom Dia Realista para acordar ligado no que importa? Bom, seja qual for o seu mood matinal, eu espero que você esteja com a energia lá em cima, porque tá no ar o 25º episódio da nossa review jurídica semanal. Eu sou Marina Seganfredo e eu já deixo aqui aquele convite de sempre. Tira um print, posta nos seus stories e marca a gente lá no @lawleather. E ajuda a deixar o nosso time ainda mais feliz, motivado, por que não, hein? Reflexivo também. Apoio bom é aquele que vem de quem nos escuta toda semana, então obrigada por estar aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora para as notícias, porque o direito não para e a gente também não. E a primeira notícia, feliz aniversário, excelência! Gente, essa aqui parece até piada pronta, mas é real, viu? Feliz aniversário, excelência! Foi assim que um processo que estava parado há 5 anos finalmente voltou a respirar. E eu vou contar para vocês uma história que viralizou nos bastidores do judiciário e que, além de curiosa, traz umas lições bem práticas, especialmente para você, advogado ou advogada, que já perdeu a paciência esperando um recurso andar. Fica aqui comigo até o final que vale a pena, tá? O protagonista dessa história é o advogado Délio Lins e Silva. Em 2018, ele sofreu um baita prejuízo, perdeu uma lancha novinha em folha. A seguradora, como já era de se imaginar, se recusou a pagar a indenização. Então ele fez o que qualquer um de nós faria, entrou com ação, cobrando danos materiais e morais. Veio a sentença e foi desfavorável. Ele recorreu, mas aí o recurso entrou numa espécie de hibernação judicial e ficou assim por 5 anos inteiros. Sim, 5 anos sem nenhum movimento no gabinete. Silêncio total. Aí, cansado da espera e com toda razão, o Délio resolveu fazer algo um pouco diferente. Entrou com uma petição irônica, começando com um parabéns para o desembargador. Isso mesmo, dando os parabéns pelo aniversário do recurso, que estava completando 5 anos sem julgamento. Foi uma crítica? Sim, mas feita com inteligência, sem ofensa direta, com aquele toque sutil de ironia que dizia nas entrelinhas: Excelência, 5 anos é demais para julgar um caso simples. E adivinha? Funcionou. Pouco tempo depois, o caso foi pautado e julgado. E mais, o julgamento foi favorável ao autor. A seguradora foi condenada a pagar R$ 60.000 pela lancha, R$ 2.000 pelos destroços e R$ 5.000 por danos morais. Ah, e ainda teve o reconhecimento da aceitação tácita do seguro pelo relator. Ou seja, final feliz para o Délio. Nada mal, né? Mas calma, antes que você pense em fazer o mesmo, vale a gente refletir junto aqui. Esse tipo de petição é recomendável? Depende. E quando eu digo depende, é muito mesmo. Esse tipo de abordagem precisa levar em conta o tom, o contexto do processo e, principalmente, o perfil do magistrado. Porque vamos combinar, a maioria dos juízes não reage bem às ironias, mesmo quando elas têm razão de ser. Críticas, ainda que elegantes, podem ser mal interpretadas e acabar virando advertência, multa por má-fé ou até representação disciplinar na OAB. Ou seja, esse tipo de desabafo criativo pode ser um catalisador para movimentar o processo, mas também pode ser um tiro no pé. No caso do Délio, ele tinha experiência, jogo de cintura e, vamos ser sinceros, um pouco de sorte também. Caiu com o relator que não levou para o lado pessoal e julgou com isenção. Mas isso, infelizmente, não é regra. A grande lição que fica, e talvez ponto mais valioso dessa história, é que a advocacia permite sim espaço para a criatividade, desde que ela venha acompanhada de técnica, respeito e uma boa leitura do ambiente processual. Porque, né, vamos combinar, tem coisa que só quem tem OAB de 4 dígitos se arrisca a fazer. Bora para a próxima. Advogado armado é advogado preparado? Esse aqui é um daqueles temas que, olha, vai dividir opiniões, viu? Então já se ajeita aí, respira fundo e vem comigo. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou o projeto de lei 2734/2021, de autoria do senador Flávio Bolsonaro. A proposta altera o Estatuto da Advocacia
e também o Estatuto do Desarmamento, para permitir que advogados também possam portar arma de fogo para defesa pessoal. E aí eu te pergunto, será que é o fim da arma retórica? Ou é só um esforço a mais para quem vive lidando com tensão, ameaça e situações de risco no exercício da profissão? A justificativa do projeto vai justamente por esse caminho. Flávio Bolsonaro mencionou que entre 2016 e 2019, 80 advogados foram assassinados no Brasil. Com base nisso, ele defende que a categoria também deveria ter o direito de se proteger, assim como já acontece com juízes e promotores. Mas calma, não é porque passou na comissão que agora todo advogado vai sair por aí com uma arma no blazer, estilo filme de ação, né? O texto aprovado prevê uma série de requisitos. Para começar, o advogado precisa comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica. Isso graças a uma emenda apresentada pelo senador Fabiano Contarato. Além disso, quem vai regulamentar tudo direitinho é o Conselho Federal da OAB. Ou seja, o caminho ainda é longo e cheio de etapas. E tem mais uma questão importante. Para evitar que a coisa descambe para o faroeste jurídico, o senador Sérgio Moro incluiu uma emenda que proíbe o ingresso armado em fóruns, tribunais e presídios. A ideia, claro, é garantir a segurança desses ambientes e evitar que uma simples audiência de conciliação vire um duelo de titãs. Agora, bora refletir rapidinho. Você que é advogado ou advogada, você já se sentiu em risco no exercício da profissão? Acha que o porte de arma traria mais segurança ou, na real, só mais tensão no dia a dia? Conta pra gente nas redes sociais, lá no @lawleder, porque a gente quer ouvir a sua opinião. E só para não perder o bom humor, tá? Se a pontaria com a arma for igual de alguns colegas, com os prazos processuais, melhor deixar o porte com quem tá realmente preparado, né? Inclusive, já deu uma olhadinha nos seus prazos hoje? Mais uma notícia: indenizações trabalhistas. Afinal, quem fica com a grana? Sim, isso mesmo. Sabe aquele valor milionário que uma empresa é condenada a pagar quando comete um abuso coletivo contra os seus trabalhadores? Pois é, a discussão nem sempre gira em torno de quanto vai ser pago. Ela também, e talvez principalmente, gira em torno de para onde esse dinheiro deve ir. E olha, o Supremo Tribunal Federal está quase fazendo o papel de juiz de divórcio nessa história. De um lado, temos CNI e a AGU defendendo que o valor vá direto para os fundos públicos, como o FAT, ou Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Tipo aquele raciocínio, coloca tudo na poupança do governo e pronto. Do outro lado da mesa, o Ministério Público do Trabalho, junto com vários juízes trabalhistas, defende uma abordagem mais, digamos, artesanal. Permitir que o dinheiro seja destinado diretamente a projetos sociais, como hospitais, ONGs, campanhas educativas. E aí você pensa, bom, o STF vai resolver isso, né? Mais ou menos. O ministro Flávio Dino tentou propor um caminho do meio. Tanto o fundo quanto a doação direta poderiam ser válidos, desde que haja total transparência. Já o ministro Toffoli não quer saber de muita criatividade nessa hora, não. Ele prefere o caminho mais institucional, com o dinheiro indo mesmo para os fundos públicos. E o ministro Gilmar Mendes? Bom, ele pediu vista, mas antes de sair já largou uma frase bem no estilo dele. Dinheiro público não é vaquinha de Instagram. Agora segura essa informação. A lei que trata do destino dessas indenizações existe há quase 40 anos. E ainda assim, até hoje, o que acontece com essas verbas é quase turístico. E para nos ajudar a entender até onde essa escolha do destino do dinheiro pode ou não respeitar princípios como a moralidade e a legalidade administrativa, a gente convidou um especialista no assunto. Ele é advogado trabalhista, graduado em Direito e está por dentro de toda essa movimentação. Renato Ribeiro Ferreira, seja muito bem-vindo à LawLeder. Olá, aqui é o Dr. Renato Ribeiro Ferreira, advogado trabalhista, e quero responder de forma objetiva a pergunta: até que ponto a escolha do destino dos valores de indenizações por danos coletivos trabalhistas respeita os princípios da moralidade e legalidade administrativa? A legalidade e a moralidade são pilares da administração pública, e no caso das indenizações por danos coletivos, sua destinação precisa observar esses princípios com muito rigor. A regra geral prevê a destinação a fundos públicos como o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador,
e o FDD, Fundo de Defesa de Direitos Difusos. No entanto, essas opções nem sempre encobrem com precisão a reparação dos danos trabalhistas coletivos. Foi justamente por isso que a jurisprudência e normas infralegais, como as resoluções do CNMP e CNJ, abriram a possibilidade de destinação direta a projetos sociais, desde que a decisão judicial seja fundamentada, pública e vinculada à finalidade da reparação do dano. E é aqui que entra a moralidade administrativa. Garantir que esses valores cumpram sua função social, evitando desvios ou usos genéricos que distorçam o objetivo da indenização. E quanto à legalidade, o Supremo Tribunal Federal já começou a debruçar sobre o tema. O voto recente do ministro Flávio Dino foi claro em dizer que o juiz tem o dever-poder de definir, no caso concreto, a destinação mais adequada, desde que respeite os princípios constitucionais, sem permitir o contingenciamento dos recursos. Portanto, a escolha do destino dos valores respeita a legalidade e a moralidade quando é transparente, fundamentada e direcionada à recomposição dos direitos coletivos violados. Obrigada por somar com a gente, Renato. Olha, já anotei todas as suas reflexões aqui e eu tenho certeza que muita gente vai parar para pensar diferente sobre esse tema depois de ouvir. Assunto que dá pano para manga, viu? Notícia 4. Mexeu com a justiça, agora é crime hediondo. Olha, essa aqui é daquelas mudanças que fazem barulho no mundo jurídico. O PL número 4015 de 2023 foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está só esperando o autógrafo presidencial. E o que esse projeto faz exatamente? Turbina a proteção penal para quem atua no sistema de justiça. Ou seja, se você mexer com juiz, promotor, defensor público, oficial de justiça ou advogado público, pode estar cometendo um crime hediondo, mesmo que o ato ocorra fora do exercício da função. Mas não para por aí não, a blindagem agora é quase literal. O pacote prevê proteção de dados reforçada pela LGPD, com multa dobrada para quem vazar informações pessoais. E mais, escolta, colete à prova de balas, carro blindado e até home office. E se você acha que isso tudo vale só para quem ocupa cargo, se enganou. Essa proteção também se estende a cônjuges e parentes até o 3º grau. Sim, aquele seu primo que é estagiário no fórum pode estar debaixo desse guarda-chuva jurídico. A votação, unânime. Esquerda e direita deram as mãos, pelo menos por um dia. O presidente da Câmara, Hugo Mota, comemorou a inclusão de todas as categorias jurídicas no texto. E a deputada Jandira Fegali reforçou, são todas atividades de risco. E olha, tem muito advogado que concorda, viu? Porque enfrentar prazo processual com sistema fora do ar também dá medo, vamos combinar. Mas nem tudo são flores nesse jardim de proteção institucional. Esse projeto traz pontos bem polêmicos que a gente precisa analisar com calma e senso crítico. Primeiro, será que estamos criando uma casta jurídica? Porque pensa comigo, a lei começa a dar um tratamento penal mais severo para quem atenta contra essas categorias. E isso soa como se a vida de um juiz valesse mais do que a de um professor, um gari, uma enfermeira. Isso bate de frente com o princípio da isonomia. Afinal, todos são iguais perante a lei. Ou eram. Segundo, isso pode criar uma hierarquia de vítimas. Agora, o homicídio de um defensor público será hediondo, mas o de um trabalhador da saúde que enfrentou uma pandemia na linha de frente não é. A gente precisa se perguntar, é justo? É proporcional? Ou estamos institucionalizando uma desigualdade penal? Terceiro ponto, será que essa proteção foi longe demais? Ao estender a blindagem para parentes até o 3º grau, a gente está falando de muita gente. Literalmente centenas de milhões de pessoas passam a ter uma proteção especial. E aí surge a dúvida. Como isso vai funcionar na prática? A gente está realmente protegendo quem precisa ou então criando distorções que podem pesar lá na frente, especialmente nos tribunais? É um tema sensível, sem dúvida. E sim, é legítimo proteger quem sofre ameaças pelo simples fato de cumprir a lei. Mas o equilíbrio entre segurança e isonomia precisa ser mantido, porque o direito, no fim das contas, não pode se tornar instrumento de privilégio quando deveria ser garantia de justiça. Então vamos para a próxima, última notícia. A Prefeitura processa moradores por tapa-buraco.
Você já foi em Peixe, no interior do Tocantins? Pois é de lá que essa história que parece piada realmente aconteceu. E olha, é 100% real e oficial. Dois moradores foram processados pela prefeitura por taparem buracos nas ruas com cascalho. É isso mesmo que você ouviu. O povo fez o que o poder público não fez e, como resposta, ganhou uma bela de uma ação judicial. Segundo a prefeitura, o mutirão do asfalto improvisado foi feito sem autorização e pode atrapalhar o planejamento viário. Já os moradores dizem que só tomaram atitude porque a cidade estava abandonada e os buracos representavam um risco real para quem anda, mora e dirige por ali. E aí que começa a treta jurídica. A prefeitura entrou com ação pedindo indenização por danos, exigindo que o cascalho seja removido e, claro, tentando dar o recado de que não é assim que se faz, não. Mas e os prejuízos causados pelos próprios buracos? Carro quebrado, acidente, criança tropeçando no caminho da escola. E a conta disso tudo fica com quem? Para nos ajudar a entender esse impasse, a gente recebe hoje um convidado que manja muito de direito público e gestão municipal. Ele é advogado, consultor jurídico, especialista em direito público, tem MBA em licitações e contratos e em controle interno municipal. Quem está com a gente é o Reno Marinho de Macedo Souza. Reno, seja muito bem-vindo e aqui vai a pergunta que não quer calar. Reno, quando o poder público simplesmente não faz a parte dele, o cidadão pode agir por conta própria para resolver um problema coletivo ou isso sempre pode virar uma dor de cabeça judicial? E nesse caso específico lá de Peixe, a prefeitura tem mesmo razão em processar os moradores que só quiseram tapar os buracos que ela mesma ignorou? Essa situação levanta importantes questões de direito administrativo e constitucional, especialmente no que se refere à responsabilidade do Estado por omissão, à ação dos cidadãos em defesa do interesse coletivo e aos limites da atuação privada em atividades públicas. Desse modo, passamos a analisar todos os lados e já questionamos. Mas afinal, quando o poder público é omisso, o cidadão pode agir? Excepcionalmente, sim. Obras em vias públicas são de responsabilidade do Estado, conforme o artigo 175 da Constituição Federal. No entanto, quando o Estado se omite de forma injustificada e essa omissão coloca em risco a segurança da coletividade, o cidadão pode sim tomar medidas para proteger o interesse público, desde que o faça com cautela e sem causar danos. Nesse caso específico, se os moradores apenas buscaram garantir a trafegabilidade e segurança da via diante da inércia da prefeitura, é desarrazoado qualquer denúncia ou processo que questione a licitude do ato. O princípio da razoabilidade e o dever de solidariedade previstos na Constituição devem ser considerados. Além disso, a omissão do poder público municipal, acaso comprovada, pode gerar, inclusive, responsabilidade civil do Estado, conforme o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, especialmente se havia dever legal de agir. O Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, como o julgamento do RESP 1.199.715, oriundo de São Paulo, entendeu que, quando a omissão é específica, a responsabilidade pode ser objetiva, especialmente quando o Estado deixa de agir em casos em que a atuação é obrigatória. Portanto, é possível sim discutir a responsabilização do município de Peixe por negligência, ao passo que os cidadãos, se agiram de forma prudente, estarão amparados pela legitimidade de sua conduta. Afinal, não se pode punir quem age diante do abandono estatal e em defesa do interesse coletivo. Obrigada, Reno. Esse caso de Peixe mostra com todas as letras como a fronteira entre legalidade e justiça, entre norma e necessidade, pode ser muito mais tênue do que parece. Porque no papel tudo tem regra, mas na vida real, o asfalto rachado não espera parecer jurídico, né? E assim a gente encerra mais um episódio da Law Letter, com o direito saindo das páginas da lei e entrando no asfalto esburacado, nas salas de audiência e até nas tretas do Supremo. Se teve uma coisa que ficou clara hoje é que as decisões jurídicas não vivem em Torre de Marfim. Elas impactam a nossa vida todos os dias, no trânsito, na justiça, no trabalho
e até no grupo da família. Obrigada demais pela sua companhia até aqui. Se você curtiu o papo, aproveita e manda esse episódio para alguém que adora um bom debate jurídico com informação e leveza. E eu sou Marina Seganfredo, de volta na próxima sexta-feira com mais um Giro Jurídico cheio de conteúdo e, quem sabe, algumas boas provocações. Loleder, sua dose diária de inteligência jurídica.